Boa noite. Bem, queria chamar muita atenção, principalmente porque o nosso intuito aqui é estar sintonizado com o que está acontecendo nesse ano tão importante, como o Sérgio falou, e sempre que possível estar abordando as coisas em tempo real também. Então, queria também trazer uma visão sobre essa lua nova e como o fato dela que aconteceu, né, anteontem, às 23h25 de quarta-feira, o quanto ela já está repercutindo na vida brasileira, né? Então, queria, nesse primeiro momento, mostrar o mapa dessa lunação, tirado para Brasília, né, como a gente sempre faz, quando vai pensar o país, e acho muito importante que a gente note aqui que essa lua nova se deu no grau 3 de Touro e em conjunção com Urano. Tá? Esse é o primeiro aspecto que eu acho fundamental a gente estar olhando para pensarmos essa lua nova. E também a quadratura angular, ó, que a gente tem entre Mercúrio em Áries e Plutão em Capricórnio. Notem que tanto Mercúrio como Plutão não só estão angulares, né? Eles estão em conjunção exata, partiu Plutão ao ascendente e Mercúrio ao fundo do céu. Quando a gente vai olhar, né, o mapa do Brasil, é importante que a gente note essa posição aqui de Marte. Tá? Marte na casa 9, no grau 3, uma casa que fala da justiça, uma casa que fala das leis, tá? Uma casa que de alguma forma também a gente vai precisar considerar o exército, já que o planeta é Marte, associado não só ao exército, mas às polícias em geral. As polícias e o exército têm uma relação óbvia, né, com esse planeta Marte, o deus da guerra. Quando a gente coloca um mapa em função do outro, o mapa do Brasil em função dessa lunação, tá? A gente nota que essa lua nova ela faz oposição exata ao Marte, que não só representa o exército e as polícias, mas também o Marte ele é regente, um dos regentes do meio do céu, o regente clássico associado a Escorpião. Então, a gente vê aqui o quanto essa lua nova ela coloca o governo, Marte, regente do meio do céu, justamente por ter a ver aqui a participação de Urano, né? Uma situação totalmente nova que meio que foge do controle do governo e envolve, num primeiro momento, a Casa 9, que é uma casa ligada à justiça, e o ministro da Justiça pede demissão. Então, acho super importante a gente dar essa olhada e o quanto isso pode ter desdobramentos ao longo de todo o ciclo lunar, já que a gente está só no começo, né? Então, o eco desse momento quando um dos ministros mais importantes do atual governo pede demissão em função de uma discórdia em relação ao superintendente da Polícia Federal. Então, temos aí o Marte. É quase que uma junção aí, né, da polícia, do setor armado, vamos dizer assim, que faz o policiamento, né, essa força, digamos assim, né, que é associada ao Marte, com a pasta da Justiça, com o Ministério da Justiça, que aí está representado pela Casa 9. Chama atenção para a gente estar atento aos desdobramentos que esse ciclo lunar pode trazer para o Exército, tá? Para as forças militares. Esse é um momento importante, porque por mais que o Exército sempre seja uma instituição geralmente mais discreta, isso sugere que o Exército está em função dessa lua nova em oposição exata ao Marte e de Urano também está envolvido. O outro aspecto que eu quis chamar a atenção é justamente essa quadratura de Mercúrio com Plutão, né? Uma quadratura que, por estar angular, tem destaque, né, ao longo dessa lunação e que fala do quanto notícias bombásticas, falas, pronunciamentos, discursos
ora bombásticos, ora agressivos, ora escandalosos, podem tomar vulto ao longo desse ciclo lunar. Então, a gente tem que ter atenção toda especial, inclusive, aos canais de informação, à mídia, né? Porque parece que esse ciclo lunar ele vai trazer cada vez mais notícias até do submundo, já que a gente está falando de Plutão. Por outro lado, quando a gente volta a olhar o mapa do Brasil, a lunação em função do mapa do Brasil, a gente vê que tanto o ascendente com a conjunção exata com Plutão caem aqui na cúspide da casa 12, o Júpiter está ali também, o Mercúrio na cúspide da casa 3, a própria lunação cai na casa 3, então esse elemento de notícia, de pronunciamento, de discurso, de falas que transbordam e que tendem a ter um efeito gravíssimo, né? Um efeito bombástico, vamos dizer assim. Isso está muito forte ao longo de toda a lunação e nesse momento específico em que a gente acabou de virar o ciclo lunar e começar esse novo mês da Lua, vamos dizer assim. Agora, como essa quadratura está levantando, parece que uma poeira que fica geralmente escondida na casa 12, provavelmente a gente vai ter muitas notícias, muitos segredos, sabe, vindo à tona e, enfim, sujeira sendo remexida e coisas que... E o mundo do submundo, vamos dizer assim, porque é Plutão, é casa 12, isso vindo à tona de forma cada vez mais evidente. Queria chamar a atenção também para o fato de que nesse ciclo lunar a gente vai ter a retrogradação de Vênus, que começa justamente por volta de quando a gente entrar na fase minguante desse ciclo. A retrogradação de Vênus, a gente vai ter uma conjunção Sol inferior, Sol-Vênus retrógrado, que é sempre o ponto de destaque da retrogradação de Vênus. A gente vai ter a passagem do eixo nodal de Capricórnio, de Câncer Capricórnio para Gêmeos, Sagitário, e a gente vai ter um eclipse da Lua em Sagitário. Tudo isso, gente, no início de junho. Então, o início de junho parece que será assim um divisor de águas para o Brasil, pelo seguinte fato: tanto a conjunção inferior, Sol-Vênus retrógrada, como o eclipse da Lua em Sagitário, como vocês estão vendo aqui, a conjunção Sol-Vênus retrógrada, que vai se dar 2 dias antes, no dia 3 de junho, tá? E no dia 5 de junho a gente vai ter esse eclipse da Lua em Sagitário. Quando a gente faz o mapa desse período, desse início de junho, em função do Brasil, a gente tem uma visão muito interessante, na qual tanto a conjunção inferior como o eclipse ativam aqui esse Sol do Brasil na casa 7 do mapa de 1822. Sem falar que Marte vai estar em Peixes, na casa 1. Então, a gente tem aqui uma grande cruz fechando em cima do Sol do Brasil. Isso já vai se dar ao longo da lunação geminiana, mas o início da retrogradação, que vai desencadear esse processo, se dá ainda na lunação taurina. Então, queria chamar a atenção para vocês para tanto o problema político, o imbróglio político, como a própria pandemia e as consequências da pandemia entre nós, vendo esse momento, o início de junho, como um momento chave, e como a sociedade brasileira, nos 2 casos, vai se portar em relação a isso, depende muito do que a gente começar a fazer a partir de agora. Então, acho importante ter esse horizonte da retrogradação, do eclipse em Sagitário e do quanto isso deve ser levado em conta a partir de agora, no momento em que, se formos ver novamente o mapa da Lua Nova, podemos observar que, pelo fato de Plutão estar cravado no ascendente, vamos lá, pelo fato de Plutão
está cravado no ascendente, a gente aqui, ó, da lua nova, a gente tem algo que é muito assustador, porque no momento em que a gente está vivendo uma pandemia, em que existe um risco cada vez maior do que essa pandemia se expanda e leve a muitos óbitos, né? A gente está tendo, inclusive, um colapso, tanto nos hospitais como colapso funerário propriamente dito, né? Algo inédito, de possibilidades assim assustadoras. Então, o quanto esse Plutão cravado no ascendente, ele pode representar um momento dramático dos óbitos, infelizmente, dos óbitos relacionados a essa pandemia. Então, isso mostra para a gente o quanto todo cuidado é pouco, fiquem em casa, mantenham-se em casa, sabe? Só saiam em condições muito urgentes e ainda assim tendo todos os cuidados, porque o momento é muito grave, gente, e cada pessoa que se mantém em casa se protege e ajuda a evitar que essa pandemia se propague. Então, enfim, temos diante de nós um cenário muito transformador, em ebulição, no qual movimentos importantes podem ser conseguidos, inclusive Urano, nessa lunação, está em destaque, isso pode estar relacionado a alguma descoberta, alguma invenção, que ainda que não seja a vacina, ou mesmo que ela seja descoberta, isso vai demorar um tempo a estar diante da gente, disponível para a gente, mas eu acho que esse é um ciclo muito promissor para invenções, para realizações as mais diversas que possam contemplar a nossa situação em relação à Covid. Digo isso por Urano estar na lunação e também pelo trígono que a gente vai ter do Sol em Touro para a conjunção Júpiter-Plutão em Capricórnio entre 13 e 20 de maio. Então, tudo indica que esse ciclo vai ser muito promissor para avanços na nossa vida pessoal, na nossa organização em meio à pandemia, até na nossa carreira, e que a gente pode esperar algum tipo de notícia positiva em relação ao enfrentamento da Covid. É isso que eu tenho para trazer por hoje. Espero que esse seja o início de uma frequente participação nossa, de nós quatro aqui em lives, tanto no Facebook como em outras redes, para que esse fórum, esse espaço aberto, possa trazer cada vez mais discussões interessantes. Fico por aqui. E a Patrícia agora? Agora é Paula. Gente, só aproveitando para dizer que o nosso objetivo hoje é falar sobre as condições, né, políticas, sociais e também trazer algumas contribuições pessoais, né? Então, como que cada um de vocês, cada um de nós, como que a gente pode aproveitar esse momento, né? Como a astrologia pode contribuir, né? Então, a Paula vai fazer uma apresentação muito bacana sobre isso, o Sérgio também e eu também. Então, peço que vocês aproveitem aí. Paula. Oi, gente. Então, tá tendo um barulho aqui fora, mas daqui a pouco ele para, tá? Bom, então eu preparei uns gráficos para mostrar como os trânsitos podem se manifestar na vida da pessoa, que é diferente do que acontece no mundial, né? A gente está tendo uma experiência coletiva que talvez não seja muito positiva, vamos dizer, mas sempre há oportunidades na vida das pessoas. Você pode ter uma crise, mas uma crise também é uma oportunidade. Então, eu não acho que a gente deva se desesperar e dizer, nossa, é agora que tudo vai entrar em colapso e nada vai dar certo. Também não é assim, né? Entra governo, sai governo, as coisas mudam no cenário mundial, mas há sempre oportunidades pessoais para cada um. Então, deixa eu aqui compartilhar a minha tela. Tá? Então, o que eu fiz, eu coloquei os ascendentes opostos para que a gente possa, assim, os signos cardinais, por exemplo, eles são mais afetados. Por quê? Porque a assinatura de desses trânsitos está se dando justamente com a conjunção de Saturno, Plutão e Júpiter, todos eles em Capricórnio. Certo? Então, essa seria uma assinatura, assim, de mais relevância.
Para as pessoas que têm o signo de Áries como ascendente, elas têm um pouco mais de ação, né, com essa conglomeração de planetas no signo de Capricórnio, que é um signo cardinal. Então, ou seja, afeta a casa 10, afeta a sua carreira, o seu status. Ela tem uma concentração na casa 10 e tem mais poder na casa 10. Uma pessoa que tem um ascendente em Áries, ela vai ter avanços, ela vai ter uma grande influência em sua carreira, ela pode ser promovida, ter mais poder. E agora, com o trânsito também de Júpiter, que vai passar o ano de 2020 inteirinho no signo de Capricórnio, indo e voltando, ajuda bastante. Como o Saturno, ele tá bom, ele deu uma pisadinha em Aquário, mas agora ele vai retrogradar, né? Ele vai retrogradar em julho até dezembro, ele ainda vai estar em Capricórnio. Então, é toda uma fase de estruturação na carreira da pessoa. Eu coloquei o Marte em Áries porque no final mais para o final do ano, Marte vai ficar em Áries por bastante tempo, né? Por muito mais tempo do que ele costuma ficar em Áries. Ele entra em Áries em julho e fica até janeiro de 2021 em Áries. E ele vai também estar fazendo uma quadratura com os planetas em Capricórnio, né? Então, toda essa fase também ela vai ser um pouco difícil. E para as pessoas de Áries, vai representar uma tensão entre a casa 1, que é a própria pessoa, e a sua carreira. Vai ter muita batalha, gente, vai ter muita ação, a pessoa vai querer dar de tudo para conseguir aquilo que ela quer, né? Para conseguir mais avanço na sua carreira, muita ambição, muita ação, muita coisa para fazer. Mas durante esse período, se der, tá? Tenta se controlar um pouquinho, porque pode estar havendo bastante euforia, uma certa precipitação, né? A Áries já gosta de ação por natureza. Entra Marte lá e vamos, né, botar para quebrar. Então, tenta se controlar um pouquinho, porque esses aspectos são os aspectos difíceis do Marte fazendo quadratura com planetas que estarão em Capricórnio. Ao mesmo tempo, com Urano transitando pela segunda casa das pessoas que têm ascendente em Áries, dá algumas mudanças abruptas em relação aos bens, ao dinheiro, quem sabe dá um bom aumento para o pessoal aí. Já as pessoas que têm um ascendente em Libra, você vê que esse Marte, né, durante esse tempo, entre julho e até janeiro de 2021, ele vai estar transitando na 7ª casa da pessoa que tem um ascendente em Libra. Então, essas características de precipitação, de irritabilidade, acaba projetando no parceiro, né? Então, talvez o seu parceiro tenha algum tipo de atitude, né? Talvez provoque umas brigas e faz a quadratura com o Capricórnio, que está na 4ª casa. Mudanças no lar, concentração na família, transformação, tudo que se relaciona à sua vizinhança, ao lugar onde você mora. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma boa Vênus. A Vênus, eu coloquei ela em Gêmeos porque ela vai retrogradar nesse signo e também ficar bastante tempo transitando pela casa 9. Uma ótima oportunidade para novos estudos, mais comunicação. Sim, para pegar uma coisa boa, onde está o melhor, estaria na casa 9 e na casa 4 também, né? Porque o Júpiter vai estar transitando por Capricórnio durante todo o ano. Vamos falar sobre o próximo, aqui, Touro. Bom, as pessoas que estão com ascendente em Touro, elas estão com este trânsito de Capricórnio passando pela casa 9. Então, vai ter um foco na educação, mais coisas para fazer em termos de ensino, de universidade. A casa 9, ela também é a casa da comunicação, né? A casa onde você traz a informação, onde você também pode fazer publicações, né, onde você quer disseminar o conhecimento que você tem. Então, é muito bom para as pessoas que queiram começar um negócio de broadcast, de ensino, de dar aulas, um podcast, por exemplo, ótimo para escrita, para escrever um livro, qualquer coisa que tenha a ver com o estrangeiro, né, tem muito poder de ação, muita concretização nessa área.
O Júpiter vai estar lá também, que é a casa onde ele gosta de estar, e ele vai ajudar muito nessa área de publicação também, né? O Marte vai estar passando pela casa 12 por um bom período de tempo, então você deve tomar um certo cuidado com brigas, com inimigos, com problemas do sono, não consegue dormir bem, né? Começa a ter pesadelo, então é um ano assim um pouco difícil nessa área, mas é bom para você colocar os nervos para fora também, dar uma revisitada nas perturbações mentais. E Urano vai estar passando pelo seu ascendente, né? Então aí vem bastante mudanças no modo de você ser, né? Começa a querer mudar o visual, a sua imagem começa a mudar também perante o público, até o seu modo de ser também muda, né? Você de repente era uma pessoa de um jeito e consegue se libertar daquilo que era no passado, se torna um pouco mais pleno, né? Um bom momento de individuação, e ela consegue dar mais voz àquilo que ela quer, tá? Já a pessoa que tem o ascendente em Escorpião vai ter esse Urano passando pela 7ª casa. Então, talvez o parceiro comece a agir de uma forma inesperada, inusitada, uma forma que não era comum para ele antes. O Saturno, o Júpiter e o Plutão transitando na casa 3, né? Talvez ele queira dar uma arredondada em sua educação mais básica, talvez tenha faltado alguma coisa, volte para a escola, queira fazer um curso rápido. Também é um bom momento para viagens curtas, vai lá e consegue concretizar. Então isso é muito legal para os escorpianos. O Marte vai estar um bom período de tempo na casa 6, então, sabe, tome cuidado com a saúde, comece um programa de exercício, de dieta, importante vocês tomarem conta, porque isso daí pode dar uma queda na sua imunidade. Então, para os escorpianos, eu acho que aqui, ó, casa 7 está bastante enfatizada com esse Urano. Talvez o seu parceiro que esteja querendo fazer algumas coisas que você não estava esperando. Bom, Gêmeos, o que a gente vê para os que têm um ascendente em Gêmeos? Saturno, Plutão e o Júpiter, eles vão estar na casa 8, tá, gente? A casa 8 é uma casa de transformação, é uma casa onde a pessoa quer mudar as coisas, é uma casa de perdas, é uma casa que tem a ver com mortalidade. Então, sim, fica preparado para que, né, talvez haja alguma, que não necessariamente seja do indivíduo, mas talvez famílias, amigos, coisas do gênero. Mas também é a casa que mexe com o dinheiro do parceiro, né? Talvez o seu parceiro esteja ganhando mais dinheiro do que você imaginava, dá uma força para ele, porque vai ter uma ênfase nas parcerias para as pessoas que têm ascendente em Gêmeos. A Vênus vai estar fazendo essa retrogradação na casa 1. Então é ótimo para o charme, é muito bom para você rever até o modo como você fala, como você age, ter um modo de falar e de se comunicar mais amoroso, né? Ter uma postura mais congregadora, rever certas posturas que talvez no passado fossem agressivas, né? Ao mesmo tempo, o Marte vai estar transitando pela casa 11, que é a casa de amigos. Então, precisa tomar um certo cuidado, assim, no sentido de que, bom, vamos ver essa parte, né? Vamos ser um pouco mais comunicativo para que a gente possa tentar não interromper os grupos que eu participe, tá? O que mais que a gente vê? A gente vê o trânsito, começo do trânsito de Urano na casa 12. Quando o Urano está transitando pela casa 12, é uma ótima oportunidade para você se livrar de padrões inconscientes e se reinventar. Dar um resgate aí naquilo que você realmente é. Mas esse também é um período de 7 anos, né? O Urano vai ficar em Touro ainda por um bom tempo. É um bom momento para você fazer terapias alternativas, bastante meditação, se conhecer melhor. Para as pessoas de Sagitário, nós temos o trânsito de Vênus pela 7ª casa. Isso é muito bom, é muito gostoso para relações e grupos, talvez até um novo relacionamento, um novo namorado, namorada. E a gente tem que lembrar que Júpiter passou por Sagitário, né, no ano de 2019, estava tudo bem, estava tudo legal, mas
que talvez na área de recursos financeiros não tenha sido muito bom, porque aí Saturno estava lá sozinho na casa 2, né, dando aquele freio. Mas nesse ano Júpiter entra em Capricórnio, ajuda todo mundo, então vai estar entrando mais dinheiro, você vai conseguir melhor, todo mundo vai te procurar, vai haver um ganho e uma expansão no seu negócio. Júpiter vai estar ajudando aí os sagitarianos a ganhar um pouco mais de dinheiro. O Marte na casa 5, ele fica na casa 5 por um bom tempo. Vamos lembrar que ele entra em julho, o Marte faz aquele retrogradação, começa a dar quadratura com todo mundo aqui na casa 2, e a casa 5 ela é relacionada com os filhos, tá? Então pode ser que os filhos estejam gastando demais, estejam pedindo muito dinheiro, né? Pode estar dando umas brigas, alguns problemas, né? Então vamos se concentrar nos filhos, dar uma força para eles. Caso a pessoa não tenha filhos, pode ser uma coisa também com a criatividade, né? Vamos escrever, vamos botar as coisas para fora, vamos fazer umas publicações. É legal. Arte, a pessoa, uma artista, vai ter bastante ação, ambição, movimento nessa área. Para as pessoas que têm o ascendente em Câncer, nós temos todos esses planetas passando pela 7ª casa, que é uma casa angular. Tá? Então, vamos lembrar que todos os signos cardinais, Câncer, Capricórnio, Áries e Libra, eles vão estar com um peso muito grande durante todo esse ano, como já estiveram também no ano passado, né, umas ênfases aí nas casas cardinais, ou seja, mudanças concretas na vida da pessoa. E quando Saturno passa na 7ª casa, o que muita gente se esquece é que às vezes a gente encontra um parceiro muito estável, talvez os cancerianos aí estejam se casando, encontrando parceiros, fazendo essa estabilidade. Caso a pessoa não tenha relacionamento, pode ser que ela venha conhecer alguém, é muito bom. O Marte vai estar passando pela 10ª casa, talvez possa haver algum conflito nesse sentido, a pessoa tem um relacionamento, pode dar uma brigada, eu quero trabalhar aqui, quero trabalhar lá, talvez isso mude um pouco a dinâmica da sua relação. E a Vênus passando pela 12ª casa é bom para dar uma tranquilizada na cabeça, no inconsciente, assim, que tenha esse ascendente. Urano vai estar passando durante bastante tempo na casa 11, que é a casa das realizações, dos amigos, dos grupos, e talvez haja um novo grupo aí, bastante inusitado, que você não estava pensando que teria amigos tão uranianos, né? Surpreendentes. Os capricornianos estão com a bola toda, porque esses daí estão com todos os planetas na sua 1ª casa. É muito poder, tá, gente? É muita responsabilidade. O trabalho dessas pessoas vai ser assim carregado de seriedade. Você tem que pegar muita responsabilidade na sua mão. São as pessoas que vão carregar aí o fardo de muito trabalho. Os capricornianos, eles já são naturalmente regidos por Saturno, então eles falam, não, eu vou assumir essa responsabilidade. E com o Júpiter, isso também significa que teremos reconhecimento, vai conseguir dar tudo certo. Tá? Os leoninos entram com esses planetas na 6ª casa, eles devem cuidar bem da saúde, começar um regime, fazer uma dieta, fazer o seu exercício lá, tal, porque precisa botar essa sua casa 6 para estar com um físico legal. Mas também a casa 6 também se relaciona com o trabalho, com projetos vão ser uns projetos pesados, projetos bons, em que você vai desenvolver muito bem. O Marte ficando retrógrado na casa 8 talvez tenha a ver com filosofias, com um modo de pensar, você quer uma nova perspectiva na vida, você vai buscar algo que seja diferente, que você realmente acredite. E aquele Urano passando na casa 10 é muita coisas inesperadas na sua carreira. Você não imaginava que talvez fosse trabalhar em certas áreas, ou seja, criatividade, mudanças no seu trabalho, na forma de você trabalhar todos os dias.
Bom, Aquário está tendo isso tudo acontecendo na 12ª casa. Então, vai ser uma coisa muito visível, assim. Vamos dizer que a pessoa fica um pouco mais quieta, ela entra um pouco mais para dentro, ela se revisita, ela tenta mudar o seu padrão mental, tá? Uma boa época para fazer uma terapia, para entrar numa reavaliação. E quando Saturno realmente entrar de vez em Aquário, ele está em Aquário agora, ainda retrogrado e tal, mas quando ele entra de novo em Aquário, aí sim a pessoa vai estar mais limpa, mais preparada para um novo eu. Então essa é uma boa oportunidade para vocês se recolherem e fazerem uma boa limpeza da sua cabeça e sua cabeça inconsciente, tentar dormir bem, tentar meditar bastante. E a Vênus, que vai estar na 5ª casa, ótimo para se divertir, né? Eu sei que a gente não está podendo sair muito, mas quem sabe consegue uns joguinhos aí de televisão, né? A pessoa vira um gamer, começa a se divertir de formas também que não sabia. E aqui o nosso último par seria as pessoas que têm um ascendente em Virgem. Elas estão com essa ênfase na 5ª casa, que é a casa dos filhos, também se manifesta nos filhos. Então, se a pessoa tem filhos, talvez estejam demandando um pouco mais de atenção, fazer coisas diferentes, e a pessoa tem que se concentrar um pouco nisso, tem que investir um pouco, mas isso vai trazer recompensa, porque o Júpiter ajudando, dando uma força, e fica focado em trabalhos criativos. A 5ª casa também tem a ver com arte, tem a ver com escrita, tem a ver com publicação. A Vênus está na casa 10 das pessoas que têm o ascendente em Virgem, então isso é muito bom para avanço na carreira, para a imagem. Se a pessoa quiser começar a se colocar a cara mais para fora, ser mais conhecido, é muito bom para se projetar e para socialização também. E Peixes, eu não sei, acho que eu já estou estourando a minha hora aqui. Os piscianos, eles estão há bastante tempo com esse Netuno passando pela 1ª casa. O pisciano ele já é um pouco netuniano, ele já é um pouco não muito focado, então esse Netuno ainda vai perturbar ele um pouquinho mais, mas eu acho que a fase mais crítica já passou. Eles estão com essa ênfase na casa 11, que é a casa de grupos, a casa de amigos, então talvez eles sejam trazidos a um grupo onde haja uma coesão muito forte, tá? Eles possam até ter liderança nesses novos grupos. O Júpiter ajuda bastante para concretizar e focar nesse tipo de área. E o Saturno entra em Aquário a partir de 2021, ele vai ficar bem posicionado no seu mapa, né? Tudo aquilo que você já concretizou, você vai conseguir fazer uma atuação um pouco mais focada, mais limpa, mais estruturada. E temos, durante este ano, a partir de julho até o final do ano, o Marte transitando pela sua 2ª casa. E o melhor conselho nesse caso é tentar não gastar muito, tá, gente? Porque, olha, o pisciano vai estar querendo se dar muitos presentes. Então, vamos tentar não fazer a decoração todinha da casa de novo, porque vamos tentar não gastar demais, tá? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, vocês podem me mandar um e-mail. Qualquer pergunta, possam fazer uma consulta também. A gente está aí para ajudar vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Agora, com a palavra, Sérgio Frug. Olá, obrigado. Boa noite novamente a todos. E então vamos seguindo nessa sequência desse contexto 2020 da sociedade humana, que realmente é um contexto muito especial. E nós estamos passando por configurações astrológicas inéditas, nunca vistas pela humanidade consciente, desde que esses planetas envolvidos, principalmente Plutão, foi descoberto, que é mais ou menos recente,
nós não temos notícia de nada parecido. Assim como, sem dúvida nenhuma, uma coisa consequência de outra, nós não temos notícia de nada parecido com essa situação que a gente está vivendo aqui. Eu venho estudando esses aspectos, essas configurações de 2020 já há alguns anos, uma vez que eu sentia a força que isso podia acontecer, né? E realmente nunca poderia imaginar que nós íamos chegar nessa situação que nós chegamos, embora os mapas claramente indiquem, principalmente aqui no Brasil, a necessidade de um recolhimento que se contrapõe a uma expansão muito grande e incontrolável, né? Um desejo de crescimento e sem ter uma consciência maior da custa de que esse crescimento vem se desenvolvendo como um paradigma da sociedade como um todo, ainda que existam, felizmente, movimentos que procuram trazer mais consciência para o ser humano do que está acontecendo. Mas 2020 é um grande marco astrológico, espiritual, humano, de mudança profunda e irretornável, porque a humanidade nunca andou para trás, nunca houve retrogradação. Aliás, retrogradação existe nos planetas, mas nunca houve retrocesso real no caminho da humanidade. Ela sempre se desenvolveu dessa forma de acertos e erros e aprendizados. Então, nós estamos agora num grande aprendizado. Eu vou também colocar esse mapa do ingresso esse mapa aqui do ingresso do Sol em Áries, que é o mapa do Ano Novo Astrológico de 2020. Então, a gente pode ver, como os colegas já falaram, nós temos aqui em Capricórnio um aglomerado de planetas bastante significativos, né? E praticamente todos em conjunção, e assim vem já desde o começo do ano acontecendo, mas esse momento onde inicia o ano astrológico 2020, ele parece ser mais decisivo para a interpretação de uma abertura de consciência para um novo caminho da humanidade. Então, o primeiro que eu queria chamar a atenção é que você vê que a energia, vamos chamar assim, desse mapa, está toda colocada nesse hemisfério interior aqui, praticamente toda colocada. E aqui em cima, não que não haja energia, né? As pessoas sempre me perguntam, mas quando não tem nada na casa, o que é? Então, quando não tem nada, tem regente, tem signo, tem bastante coisa que influencia também. Mas, sem dúvida, que a energia mais forte, de uma maneira inédita, está sendo colocado nesse hemisfério inferior, que a gente pode dizer que é o hemisfério noturno, que fala em recolhimento. E o hemisfério superior fala em expansão. Então, nesse ritmo yin-yang de expansão e recolhimento, é o ritmo do dia a dia, é o ritmo da semana a semana, do ano a ano, é expansão e recolhimento, é o ritmo da natureza. Vai e vem, é a pulsação cósmica que se manifesta aí. Essa pulsação, na medida que uma sociedade busca a expansão acima de tudo, ela vai se tornar
inadequada. E essa inadequação vai querer buscar uma forma de se readequar, porque isso é uma lei universal. Então, todos nós, pessoalmente, coletivamente, temos uma tendência de querermos nos readequar. Às vezes, as nossas próprias crenças impedem que a gente pratique esse recolhimento. Então, aconteceu o que ninguém esperava, porque até onde eu tenho conhecimento, ninguém previu que nós íamos entrar num processo desse, que nós estamos entrando, de um recolhimento mundial e uma oportunidade, então, para que a gente reveja as nossas posições. Com relação a isso, eu vou fazer um comentário também em cima desse mapa. Eu vou fazer um comentário sobre os quadrantes desse mapa. Nós temos aqui ascendente, nós temos aqui ascendente e descendente, aqui meio do céu, fundo do céu. Essa cruz, né, que nós temos aqui divide 1, 2, 3, 4 quadrantes. Então, rapidamente, o trabalho que a gente faz considerando estudos nessa área que tem sido feitos por astrólogos e também no campo da antroposofia, que eu também estudo e considero muito irmã da astrologia. Então, quem conhece um pouco de antroposofia sabe que ela fala de setênios. Nós temos um método na astrologia chamado ProLuna, que coloca um setênio em cada casa, uma caminhada do ascendente para o meio do céu, um retorno para o ascendente, uma caminhada de vida dessa forma, de desenvolvimento. Então, esses quadrantes, eu desenvolvo um trabalho onde eu chamo o primeiro quadrante eu comigo, que é onde tem mais força nesse mapa, eu comigo. Então, esse quadrante aqui está trabalhando, fazendo com que a gente trabalhe profundamente a nossa relação com a gente mesmo. Só mesmo, na minha capacidade de ver, uma pandemia dessa pode fazer com que eu entre com tanta energia para dentro de mim mesmo. Então, quanto mais a gente conseguir resgatar em nós aquilo que é verdadeiro e sair daquilo que é condicionamento que a gente recebe da sociedade em geral, melhor nós vamos sair dessa condição. Ou seja, primeiro grande passo, eu comigo. Está aí na nossa quarentena para isso. Segundo quadrante a gente pode chamar de eu com o outro. É um aprendizado, né? Eu com o outro. Eu comigo, um aprendizado sobre mim. Um aprendizado eu com o outro é um aprendizado da minha relação com o outro, da minha expressão, quinta casa, do meu contato com as pessoas que vivem ao meu lado, na sexta casa, a minha família. Tudo isso aqui eu estou lidando com o outro. Então, para chegar na casa 7, poder fazer as minhas alianças de uma forma mais adequada, na medida em que eu realmente aprenda a lidar comigo e a lidar com o outro. Então, o caminho nosso, de acordo com essa visão, é trabalhar, reconhecer a mim mesmo, além das minhas crenças. Abrir um caminho para resgatar a relação com o outro, lembrando que esse mapa tende para Libra, no meio do céu, tende para um relacionamento, para a busca do equilíbrio, da harmonia do relacionamento, de uma certa maneira. Então, esse quadrante eu com o outro é um quadrante fundamental também. Eu comigo, eu com o outro. Então, isso é a situação que nós estamos, esses dois quadrantes.
Na medida que a gente consegue trabalhar esses dois quadrantes, a gente vai entrar aqui em cima no terceiro quadrante, que eu chamo eu com todos. Então, aqui, isso tudo está em branco, a gente não vai entrar em detalhes sobre isso, mas seria o terceiro passo. Eu comigo, eu com o outro, eu com todos. Então, para eu chegar numa realização de meio do céu, eu preciso ter consciência de mim, preciso ter consciência dos meus relacionamentos e preciso ter consciência da minha relação com a sociedade, da minha relação com o todo. E então, para poder chegar num ponto de realização. Mas eu preciso dar esses passos, que eles têm sido surrupiados da gente por uma cultura rígida, específica, só de crescimento, crescimento, crescimento. Isso não vai poder existir mais, né? Talvez resista por um certo tempo ainda, mas isso já é claro para a gente que não vai voltar a ser da mesma forma. Então, eu fazendo esses três quadrantes, eu posso também, já que eu já cheguei num ponto de relacionamento evoluído perante a comunidade, eu posso tratar do meu legado. Então, esse último quadrante é o meu legado. Então, como a gente vê aqui, que aqui em cima está em branco, a gente está, nesse mapa, a gente está ainda longe daquilo que a gente tanto quer investir, que é no crescimento indefinido e quase que eterno, à custa, ninguém sabe do quê, né? Mas a gente sabe que é a custa do planeta. E o planeta, então, está reagindo e finalizando, né, e reforçando a ideia do nosso trabalho, de acordo com essa visão, que ela vem não só de mim, mas vem de astrólogos importantes e vem de estudos espirituais importantes também. Então, é esse o caminho. Eu comigo, eu com o outro, para depois eu com todos e o meu legado. Então, com esse legado, eu concluo aqui, passando para a querida Paty, dar o desenvolvimento nela, deixa eu stop share aqui. E então agradeço a atenção e a Patrícia segue aí com vocês. Obrigada, Sérgio. É muito importante a gente aproveitar esse momento, né? Esse momento de conhecimento. Por mais que a gente não estude astrologia, talvez não entenda tanto, né, tão a fundo os detalhes, eu queria partilhar, antes de começar a minha apresentação, eu queria partilhar algo que mexe muito comigo na hora que eu ensino astrologia, na hora que eu me conecto com a astrologia. E isso começou há mais de 20 anos atrás, quando eu era bem novinha e já, né, toda empolgada com a possibilidade de fazer um mapa astral, eu entrei dentro de um shopping center desses de camelô, assim, né, e aí tinha uma feira esotérica acontecendo e eu resolvi, né, na empolgação, fazer meu mapa astral. Ali foi a primeira vez que eu fiz meu mapa e assim, eu me lembro na hora, né, que a pessoa olhou e falou assim, olha, você tem um aspecto que é muito complicado e tal. E eu falei, nossa, eu sabia. A primeira coisa que eu pensei foi, eu sabia. E na hora, depois disso, né, fui estudando, fui me conectando com a astrologia. E eu percebo nos fóruns, nos grupos, em muitos lugares, até em diretores de associação, em pessoas, né, no mundo inteiro, o quanto a astrologia é uma ferramenta, como tudo nesse mundo, né, que tem os efeitos polares, né? Então ela pode ser uma grande aliada e ela pode ser uma grande inimiga da pessoa. O meu trabalho, o foco do meu trabalho
é ajudar que a gente possa encontrar o centro, o nosso centro de força a partir desse gráfico, a partir da beleza desse gráfico, que foi o gráfico que a gente escolheu quando a gente quis, né, viver essa experiência nessa dimensão. Então, assim eu tenho feito comigo e tenho colhido resultados maravilhosos, né? Então, eu tenho realmente conseguido vivenciar a astrologia a partir de um lugar de crescimento. Então, quando o Sérgio fala sobre esse mapa desse ano novo, ele está dizendo para a gente que há como a gente olhar para dentro e crescer, que há como a gente olhar para dentro e não se sentir desesperado, né? Porque nós, até hoje, fomos incitados, a gente nasceu, cresceu, nós somos incitados a não olhar para dentro. A gente vive numa sociedade onde até a comida que a gente faz, a gente é incitado a mexer o mínimo possível nela, né? Então, todos esses valores, ao longo dos anos, eles foram sendo deturpados, corrompidos, a gente fala, né? O sabor da carne, o sabor do leite, o sabor das verduras. E não é por um acaso, né? Acho que isso tudo já estava realmente escrito, esses aspectos já existiam, né? Já estavam traçadas, essas órbitas planetárias. E nós escolhemos viver esse momento, escolhemos viver aqui, agora. E há uma forma desse momento ser produtivo, ser feliz, ser alegre, ser pleno. E especialmente nesse momento estamos vivendo uma lua nova, muito parecida, né? Uma lua nova uraniana. Então, os planetas têm ciclos, têm ritmos, né? Que são muito diferentes entre eles. E é muito lindo quando acontecem encontros, né? Porque são ritmos e movimentos tão diferentes e a gente fica fascinado quando a gente olha isso, quando a gente se aprofunda na astrologia, né? E essa é uma das propostas desse coletivo, que a gente possa trazer essa linguagem, né, de diversas formas e que a gente possa expressar e captar o que é esse novo, gente. Ninguém sabe o que é Urano, né? Outro dia alguém veio me perguntar isso, mas Paty, a era de Aquário, né? Que Aquário na astrologia moderna é regido por Urano. Como vai ser essa era, né? E eu falo, não faço a menor ideia, porque se eu fizer alguma ideia vai ser diferente da ideia que eu estou fazendo, porque Urano é assim, a gente não consegue prever, né? Então, como eu posso aproveitar esse momento? Aí, quando a gente entra nos mapas e a gente começa a perceber, né? Então, vamos pela coerência, pela lógica. A Lua, ela é o astro que está, né, mais próximo da gente, né? Na realidade aqui do mundo, da vida, ela está bem pertinho da gente. Então, a gente desenvolve uma conexão com essa energia, né? A gente está cansado de saber que o nosso corpo 70%, 80% feito de água, né? Que a Lua tem um impacto na água deste planeta, né? E quando você começa a estudar as lunações, as fases da Lua, perceber os seus estados, os seus humores, você começa a encontrar um fiozinho. E esse fiozinho faz parte de uma grande costura, que são muitos ciclos entrelaçados. E conforme a gente vai entrando nesse fiozinho, a gente vai percebendo e a gente vai perdendo medo e a gente vai ficando cada vez mais confiantes de que existe uma forma de viver esse mapa de nascimento, esses mapas, né, de revolução solar, de trânsitos, de lunações, de uma forma que seja saudável, né, que não seja uma condenação porque o seu Mercúrio está em peixes ou porque o seu Marte está, né, numa casa maléfica. A gente respeita isso, a gente estuda isso, mas a gente pode ir além. É chegada a hora da gente ir além. É chegada a hora da gente fazer diferente, né? Esse estudo é a hora da gente pôr vida nesse estudo. Então, eu vou partilhar aqui rapidamente o mapa da Lua Nova e vocês vão ver que interessante, que impressionante que é. Dimitri já até colocou. Esse é o mapa da Lua Nova, né? Que começou quarta-feira, às 11h26 da noite.
E é um mapa aqui, né? Esse mapa está traçado aqui para o Brasil. É um mapa que fala novamente sobre esse yin, né? Sobre a gente olhar para dentro e sobre um grande processo de transformação, né? Então, quando a gente entende que estamos falando, né, que nem a Dimitri falou logo lá no começo, sobre tudo que está acontecendo com o país, lá fora, né, no macro, entendam que essa revolução, que todo esse auê que ele falou ali no começo da apresentação, está acontecendo dentro de cada um de nós também. Nós somos corpos, né? Nós temos vida e nós reagimos a essa geometria, a esses ângulos, a esse estudo, né? Então, como eu posso? A pergunta, né, que eu me faço como eu posso aproveitar esse momento? Peraí, que esse é o mapa do ano. Como eu posso aproveitar esse momento? O mapa é tão parecido que... Peraí. 22 de abril. É ele. Como eu posso aproveitar essa alunação e terminar ela de uma forma que eu me sinta feliz, satisfeito. Então, nessa primeira alunação aqui em São Paulo de confinamento, a gente fez um trabalho, um grupo de várias mulheres, também de homens, e a gente estudou o ciclo e todo mundo fechou essa alunação se sentindo mais forte. Então, meu convite é que a gente aproveite essa alunação que está começando, né? Estamos no segundo dia dela, e que a gente olhe para dentro, que a gente comece a buscar dentro de nós essa experiência de transformação, sem medo, que a gente respire o ar do dia, que a gente se coloque na presença do dia, que a gente anote os nossos humores, que a gente perceba qual dia, né? Por que esse dia eu estou com uma sensação estranha? Esse é o primeiro passo para a gente poder receber a informação que o nosso ser maior está buscando para poder iluminar esses aspectos, né? Para poder trazer, por exemplo, Sol, Lua e Urano, que são juntinhos aqui, né? Urano no grau 6, o Sol e a Lua no grau 3 de Touro. Isso é um evento muito potente, né? Isso pode trazer resultados transformadores positivos para muita gente, né? Então, se você está que nem o Brasil, né? Se a gente está que nem o Brasil num momento de sujeira, num momento, né, de guerra, de polaridade, essa mexida, você realmente, né, pode ser meio dolorida, pode ser meio incômoda. Mas se você está se cuidando, se você está se fazendo bem, se você está olhando para você, para os seus processos, para o seu corpo, para a sua alimentação, se colocando em xeque, né? Não olhando só para o outro, não botando só a culpa no outro, naturalmente o seu corpo vai encontrar um ritmo de crescimento e não de sofrimento, né? A gente tem um aspecto muito lindo no céu, que é esse trígono entre Vênus e Marte, né? Nessa alunação, a Vênus vai retrogradar, Saturno vai retrogradar, Plutão, segunda-feira, já começa a ficar retrógrado. Então, é um momento muito importante para a gente se colocar em abertura, abrir nossos corações, né? Como que a gente pode abrir nosso coração para evoluir em um ciclo lunar, em um único ciclo lunar. Isso é possível, garanto para vocês. Mas o primeiro passo é abrir o seu coração, buscar respostas que você tem medo de mexer, né? Que você não está acostumado a mexer. E é isso, assim, acho que tem muita energia nesse ciclo, é difícil falar aqui em poucos minutos, né? Mas a gente pode abrir essa experiência mais para frente e ir aprofundando e se conectando. A gente quer ouvir as pessoas, a gente não quer ficar só falando, a gente quer trocar, né? Acho que dá para aprofundar bastante quando a gente faz a troca. E basicamente acho que é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, eu posso ajudar a responder. O arquétipo de Urano é uma investigação muito legal para você fazer nessa lua que está
acontecendo agora. Então, se alguém quiser, enquanto eu aguardo as perguntas, se alguém quiser complementar alguma coisa, Dimitri, Paula, Sérgio. Acho que é isso, né? Cada um deu seu recado, pôde mostrar sua visão e trazer uma abordagem particular do que a gente está vivendo hoje, dos desafios do nosso tempo. Gostei muito de ter podido estar com vocês, de estar inaugurando esse grupo hoje. E é isso, são minhas considerações finais. A gente em breve anuncia quando será a nossa próxima incursão juntos. E abro também para os colegas, enfim, fazerem qualquer consideração agora nesse processo de despedida. Muita gratidão a todos vocês, colegas e pessoas que assistiram hoje. Gente, eu estou vendo umas perguntinhas aqui. Então, assim, realmente a influência de Urano em Touro, o objetivo que eu considero, né, não sei se todo mundo concorda comigo, é realmente trazer e implementar a transformação, né? Então, todas essas transformações que são transformações que levam a gente para um lugar melhor, sem sombra de dúvida, né? Sobre a alunação cair na sua casa 10, Maria, é excelente, né? É uma alunação de transformação. Na verdade, em cada casa, é muito legal a gente fazer esse estudo, olhar onde cai no nosso próprio mapa, né? A gente vai deixar essa apresentação salva no YouTube, vocês podem olhar, né? E comparar também, né? Com seus próprios ascendentes, e comparar o mapa da alunação, né, colocar em cima e fazendo as experiências, assim que a gente vai evoluindo no estudo. Mas é uma alunação muito forte, caindo em qualquer casa de qualquer mapa, né? Ela por si só é muito forte. Então, a gente trabalha bastante também olhando para a força que está disponível para que a gente possa realmente olhar esse momento desafiador, né? Ter cuidado, ter muito cuidado, se cuidar, ficar em casa, respeitar a lógica, né? Ser coerentes e realmente conhecer mais sobre esse universo sutil, né? Que é o nosso universo interior, tá bom? Paula, Sérgio, vocês querem falar alguma coisa? Acho que o Sérgio está dando uma lida aí nas perguntas. Então é isso, gente. Se vocês puderem acompanhar as escolas vivas, a gente vai avisar sobre outras possibilidades de transmissão. Dimitri, você pode responder uma pergunta? Que tem uma pessoa fazendo uma pergunta para você. Claro. A Ana quer saber Obrigado. sobre o ápice da pandemia. É uma senhora pergunta, né? Não sabemos, mas existe uma possibilidade muito grande de que ela entre segundo semestre adentro. Isso não só eu consigo perceber isso olhando para os mapas, mas os próprios órgãos de saúde, OMS, Médicos Sem Fronteiras e governos dos países
pretendem estender a quarentena, enfim, com processos de afrouxamento maior ou menor, mas até pelo menos ali no início da primavera no Brasil e outono no hemisfério norte. A gente vai ter, como eu disse, a retrogradação de Vênus, que eu acho que será o pico aqui entre nós, ou o primeiro pico, né? Porque o processo provavelmente vai se dar através de algumas ondas que podem durar um ano. Mas esse primeiro pico, eu diria, ou as consequências desse primeiro pico tendem a se dar ao longo da retrogradação de Vênus e no início de junho. Isso já foi falado pelo próprio Ministério da Saúde, que maio e junho seria um pico, e essa retrogradação de Vênus, pela forma como ela se relaciona com o mapa do Brasil, sugere que a gente vai estar vivendo algo muito desestabilizador, o que poderia se encaixar, entre outras possibilidades de desestabilização, com o pico da pandemia. Então, acredito que, num primeiro momento, olhando no curto prazo, eu acredito que o prazo aí de 1 mês e meio, 40 dias, para a gente estar vivendo esse pico. Obrigado pela sua pergunta. Então é isso, gente. Muito obrigada. É isso, boa noite. Obrigada, Paula. Obrigada, Sérgio. Obrigada, Dimitri. Obrigada pela oportunidade, foi ótimo. A gente se encontra aí outras vezes. Foi ótimo também. Agradeço aos colegas, agradeço ao pessoal todo que nos deu essa oportunidade aí de colocar alguma coisa do nosso trabalho. E vamos em frente, porque esse movimento todo é para uma grande transformação da própria humanidade e pode ser difícil, mas necessário, e sem dúvida nós vamos estar construindo não é legal, né, Dimitri? Mas nós vamos construir, estamos construindo uma nova humanidade, com toda certeza. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado a todos vocês que entraram aqui no meu perfil para assistir e aguardem novidades tanto no meu perfil como no perfil do Sérgio, da Patrícia e da Paula sobre mais aparições nossas. Até a próxima. Boa noite.